do livro Vinha de Luz, Emmanuel, com a psicografia de Chico, o capítulo 58, Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isso vinha esta hora. Jesus, narrado por João no capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus nesse passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de benefícios da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, nessa manhã ensolarada, nesse dia lindo, elevemos nosso pensamento ao Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre, o nosso irmão maior, e unamos os nossos corações para podermos falar da mensagem do Cristo, para podermos refletir sobre ela e rogar a inspiração dos benfeitores espirituais. Que eles possam nos fortalecer nesses momentos em que nos sentimos mais fragilizados, mas que nós tenhamos em mente toda a lição do Mestre, todo o exemplo que ele nos trouxe. Que tenhamos em mente que tudo tem uma razão de ser e que a forma como vivermos as nossas dificuldades é que nos mostrará o caminho que escolheremos, a porta estreita ou a porta larga. Então, Senhor, contando com a presença desses benfeitores e com a proteção e o amparo do alto, com o abraço amigo desse nosso mestre que não nos desampara nunca, nós iniciamos a nossa tarefa desta manhã, rogando sempre que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que assim seja. Obrigado, Maria. Aline, se você puder fazer a leitura, então, para nós. Bom dia, Aline. Bom dia, obrigada, Roberto. Obrigada, Maria, pela mensagem, pela prece linda. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 3, Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso
mais ainda seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas, então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso de cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Obrigada. Obrigado, Aline. Então, a gente vai passar a palavra para o Nélio, para ele fazer os comentários. Desde já, a gente agradece, Nélio, a tua disponibilidade, a tua presença, para que você, então, possa começar os comentários. Agradecemos, viu? Oi, Roberto, obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. Nossa, é emocionante estarmos reunidos hoje na nossa família. Esta família ampliada, que tanto carinho nos dá, com quem partilhamos tantas questões da nossa existência. Ainda mais para comentar um assunto que é tão presente nas nossas vidas. Quando nós falamos da justiça das aflições, de alguma forma nós temos que nos remeter a entender justiça e a entender aflições. Me perdoem os amigos por repetir mais uma vez uma história que tem se tornado recorrente quando tenho a oportunidade de lembrá-la nos momentos oportunos. Mas em meados do ano passado, eu encontrei uma amiga do movimento espírita e eu sabia que seu marido já de algum tempo estava doente. E comentamos então, e ela me contou das últimas ocorrências com ele, e que há alguns anos já estava preso numa cama, dependendo de tudo. Não podia mais fazer nada. E eu comentei de maneira despretensiosa, até natural, eu disse para ela, nossa, como ele está sofrendo. E ela muito serenamente me olhou, e com uma confiança muito grande, até hoje eu ouço ainda ela me dizendo aquilo, ela me disse assim, pois é, ele está consertando o espírito. E resumiu de maneira tão grandiosa a justiça das aflições. Ele está consertando o espírito. E aí, fico pensando em nós, como temos as nossas aflições e como vamos compreendê-las se não nos remetermos à nossa eternidade. E particularmente nestes dias em que tantas inquietações aí estão à nossa volta, tanta incerteza no nosso olhar, tanta cobrança no nosso cotidiano, nós vamos ter
que, de repente, olhar um pouquinho na nossa gramática da vida para vermos de como é importante nos direcionarmos aos adjetivos ao invés dos substantivos. Então, já temos dito que os nossos bens substantivos devem ser direcionados para o bem adjetivo que possamos distribuir. Da mesma forma, em momentos em que somos tão requeridos, é muito importante que nós privilegiemos o ser paciente adjetivo para não nos tornarmos pacientes substantivo. Meus amigos, fico pensando então, muito a propósito da leitura, sabe, Maria? Muito a propósito desta leitura. Senhor, ampara-me nesta crise. A terra aguarda a charrua. André Luiz nos fala de que temos que sempre privilegiar a nossa capacidade de aprendizado. E no livro Agenda Cristã, ele nos diz que a tempestade, ela espanta. Entretanto, ela nos adicionará resistência se bem soubermos recebê-la. E ficamos pensando, então, se nós estamos sabendo receber a tempestade que se avizinha nas nossas existências. Emmanuel, no livro Busca e Acharás, ele usa uma construção que nós já sabemos, nós a conhecemos de maneira genérica, mas ele nos dá esta construção e ele a explora um pouquinho e queria partilhar com vocês, mas no sentido de até podermos melhor fazer a nossa reflexão. Ele nos diz que a Terra é o educandário da evolução. E bem o sabemos, a Terra é o educandário da nossa evolução. Mas ele vai mais além. E ele diz que nós nos matriculamos nas disciplinas que devemos cursar. Nós estamos nos encontrando com a grade curricular que nós mesmos escolhemos. E ele nos complementa a propósito até da página que foi lida. Ele disse que as crises e as mudanças são as épocas dos exames que temos que fazer. Então vejam, meus amigos, talvez nos defrontando agora com as aflições que devemos passar, por conta de que elas são justas e vêm de uma justa causa, como nos diz o texto, estamos nada mais do que nos encontrando conosco mesmo, nesta dimensão de que temos que dar conta das nossas provações, porque estamos consertando o nosso espírito. E vejam, dentro desta nossa necessidade de darmos conta destes nossos sofrimentos, tanto no âmbito moral quanto no âmbito material, vejam as oportunidades que se nos surgem para nós, que nos albergamos no consolo de uma doutrina que nos sustenta. O quanto que nós podemos fazer. Nossa, cada um na nossa limitação, cada um no seu espaço, cada um na sua condição. Fico imaginando nós fazendo das nossas dificuldades individuais uma facilidade maior quando nós nos encontramos e podemos, por certo, perceber cada um aí na sua salinha, no recôndito da sua casa, do seu lar, como esta emanação de bem de Francisco de Assis a todos nos envolve. E nós aqui nos fortalecemos, nós aqui nos abraçamos, nós aqui adquirimos força
para este cotidiano que nos requer, porque, como diz André Luiz, também em Agenda Cristã, numa página que eu adoro, que se chama Enquanto, que ele diz, vamos distribuir a nossa luz enquanto o lumen está conosco. Daqui a pouco, talvez estejamos nós na escuridão, precisando da luz de outrem. Mas enquanto a temos, busquemos distribuir. Da mesma forma, nos diz ele, dá as tuas lições de vida, enquanto o livro das provas está nas tuas mãos, enquanto você tem para ensinar. Da mesma forma, nos diz, distribua trabalho, distribua realização, enquanto a tua organização orgânica, física, se encontra harmônica, enquanto você pode despender esforço. Porque daqui a pouco somos nós que vamos precisar que alguém nos ampare. E neste caminhar, então, nós vamos adquirindo as nossas condições para que demos conta das nossas aflições. Não temos nem que ter mais certeza do que já temos quanto à nossa continuidade de vida, porque só ela explica as nossas diferenças. Já falamos algumas vezes sobre isso também. Não fora esta continuidade de vida que nos remete a uma anterioridade, não fora isto, não teríamos nunca, mas nunca como nos explicar diferentes. Não podemos jogar ao acaso as nossas diferenças, porque o acaso não existe na natureza. Então, meus amigos, fico pensando, nestes dias de aflições, será que estamos consertando bem o nosso espírito? As oportunidades estão à nossa volta. Nas coisas mais comezinhas, nas coisas mais singelas. Mas fico pensando agora, o quanto será que nós já refletimos, o quanto que nós refletimos por conta das dificuldades atuais, presentes, esse desconhecido que nos assusta, essa tempestade que nos espanta, o quanto que nós temos já refletido sobre o quanto menos nós precisamos. Não sei se todos já se deram conta, mas como a gente precisa de menos, de repente, a nossa avaliação do necessário se modifica. O quanto nós precisamos de menos. E este é um conhecimento, é uma aquisição, é um conserto do nosso espírito. Mas vamos além. Puxa, que oportunidade maravilhosa que eu tive desta vivência. Por mais que a dor se multiplique, tanto mais o consolo se faz necessário. E esta certeza da reencarnação, este senso de eternidade, cada vez mais nos dá luz para distribuirmos. Assim, nós também, por certo, nos encontramos com uma reflexão absolutamente necessária de quão importante é o coletivo. Nós, individualmente, nada somos. Se não nos remetermos ao cuidado de todos, nós percebemos que nós também não prosseguimos. Não é uma luta individual, é uma luta coletiva. E nós estamos aprendendo isso, da importância de cada vez mais nos voltarmos ao nosso próximo. E com isso, a pouco e pouco, nós vamos talvez vencendo o nosso próprio egoísmo. Onde, por mais que tenhamos, nós nada temos. Nós estamos à mercê de algo que é muito maior do que qualquer bem material ou até orgânico que possamos ter. E nos leva a esta consideração. Nós ainda nos encontramos com oportunidades maravilhosas dos resgates familiares.
Nossa, meus irmãos, o quanto nós podemos agora nos aprimorar nos resgates que temos que fazer. Ficar tanto tempo, com tanta proximidade, com tantas questões, com tantas diferenças se apresentando, nos requer uma reflexão muito, muito profunda. E não podemos nunca esquecer também de Emmanuel, no próprio livro Busca e Acharás. E me permito repetir que a criatura que te aflige é o cadinho que te aprimora. Nós estamos com todas as oportunidades dos nossos resgates ao nosso lado, na nossa família, em todas as diferenças que agora ainda mais se mostram, se tornam evidentes, e nós convivendo com elas, sendo solicitados, acima de tudo, na nossa capacidade de tolerância. Na nossa capacidade de tolerância. E nós que falamos tanto de caridade, agora nos deparamos com a oportunidade da verdadeira caridade. E veja, Roberto, Luciana, estou vendo a Luciana Maria, Sidney, todos os meus irmãos, Francisco de Assis, eu estou falando e estou ouvindo tudo isso que eu estou falando. Porque todos somos passageiros do mesmo barco. O nosso barco é essa terra que nos dá a chance da experiência, que nos dá o ensejo do resgate. E como também nos diz Emmanuel, nós vivemos na terra dos nossos credores. Nós estamos exatamente no local que devemos estar. Também temos dito, me perdoem a repetição, cada um de nós está com o seu carnezinho, alguns com mais folhas, outros com menos folhas, mas cada um com o seu carnezinho. E estamos no guichê certo. Nós estamos no guichê de cobrança apropriado. Me lembro aí da página de Bezerra de Menezes, que fala também sobre a caridade. Até menciono sempre no nosso grupo da quarta-feira, de que esta página, por algum tempo, eu a tinha no meu carro. Para que a lesse sempre, parava no sinaleiro, eu dava uma olhada nela, por conta de que eu tenho que lidar com as aflições, e eu tenho que saber lidar. Então, nesta página de Bezerra, de diante de tudo que ele nos fala da caridade, ele diz que, puxa vida, da injúria, a caridade da injúria, é o silêncio. Meus irmãos, quanta caridade nós podemos fazer nestes tempos em que somos solicitados pela circunstância que nos aproxima tanto das nossas questões de resgate. Nos diz ele, da cólera. Qual é a caridade da cólera? É a brandura. Da mesma forma que da ofensa. Qual é a caridade da ofensa? E vamos praticá-la, porque nós mesmos dizemos que fora da caridade não há salvação. E lembrem-se, nós temos que distribuir a nossa luz enquanto o lume está conosco. Mas a caridade da ofensa é a tolerância. Da mesma forma que a caridade da ingratidão. E quem não tem sofrido ingratidão? Seja no âmbito das nossas famílias, seja no âmbito das nossas relações, quem não tem sofrido ingratidão? A caridade da ingratidão é o esquecimento. E fico pensando quanta oportunidade de caridade. Nós que estamos em busca de consertar o nosso espírito, por conta das aflições que devemos dar conta, por as termos aceito quando da nossa programação reencarnatória. E toda esta pandemia que nos cerca, toda esta incerteza que nos visita, toda esta inquietação que nos toma,
deve nos remeter ao albergue do consolo da nossa doutrina. Quando percebemos da nossa anterioridade, quando percebemos que existe uma causa justa para os efeitos que agora estamos sentindo. Sabe, meus irmãos? Ai, que bom falar com todos. E talvez agora, para encerrarmos, se me permitem, vou ler uma página. E eu lembro de uma companheira nossa, do Francisco de Assis, de muito tempo, e que hoje se acha afastada, mas ela adorava essa página, ela sempre lia, em qualquer momento ela lembrava. Chama-se Elza, a Elza Ribeiro. Sei que está passando por dificuldades, mas vou ler esta página porque ela é muito significativa, talvez todos a conheçam. À guisa de nosso encerramento, por favor. A página chama-se Lágrimas. E talvez ela nos inspire nestes momentos em que somos tão solicitados. É uma página de Francisco Lobo Costa, Espírito, no livro Antologia dos Imortais, da Lavra Psicográfica de Chico Xavier. E nos diz ele sobre as lágrimas. Nos diz que quando a luta te deixe em plena estrada, qual tronco a sós, sem flores e sem frondes, na secreta renúncia que te arrimas, bendita seja a lágrima que escondes. Nos diz ainda que quando a amargura te converta a vida, em rede estranha de sinistras horas, mesmo nas raias do suplício extremo, bendita seja a lágrima que choras. Quando a prova te assalte os semelhantes, na dor de sendas ásperas e incertas, na simpatia que te inflama o peito, bendita seja a lágrima que ofertas. Quando, porém, caminhas na bondade e que nobre e sereno te conjugas, muito mais do que as lágrimas que vertes, bendita seja a lágrima que enxuga. Deus abençoe a todos, meus amigos, meus irmãos. Um bom dia. Obrigado. Muito obrigado, Nélio. E ouvindo o Nélio falando, né? E estava aqui com o texto da Justiça das Aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. O entendimento de consertar os nossos espíritos, Nélio. Muito obrigado. Que a gente possa ter sempre isso em mente. Então, convido a todos agora que a gente possa irradiar um pouquinho dessa luz que sai das nossas casas, dos nossos pensamentos, dos nossos corações, a todos os lugares onde haja sofrimentos, nos hospitais, onde famílias estão chorando a perda dos seus entes queridos, né? Nos lugares também onde muitos de nós estão trabalhando pelo bem, tentando tornar a vida de milhões de pessoas melhor por conta dessa pandemia. Que também os nossos corações possam se unir aos nossos amigos benfeitores da nossa amada Casa Francisco de Assis e possam irradiar para o mundo um pouquinho da luz que sai aqui dessa nossa reunião. E pedimos a Ti, Pai amado, muito obrigado, agradecemos a Ti, Pai amado, por essa
reunião maravilhosa que tivemos, por tantos ensinamentos que o nosso irmão Nélio deixou para nós, e que possamos trabalhar dia a dia, entendendo o que é o principal nas nossas vidas, que é a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, para que possamos conhecer lá no futuro, no nosso porvir, o grande avanço que fizemos aqui na Terra. Que tenhamos sempre a vontade de trabalhar o Evangelho de Jesus nas nossas vidas, que possamos levá-lo para os nossos dias, na nossa casa, nos nossos trabalhos e na sociedade. Que tenhamos uma semana com muita luz, com muita paz, e esteja conosco, Senhor, em todos os momentos das nossas vidas. Que assim seja.